A Goldman Sachs recomendou a venda dos papéis de Bradesco. Segundo ela, o retorno sobre o patrimônio líquido do Bradesco vai vir bem abaixo. O ROI vai ser abaixo dos níveis históricos. E também para a Goldman Sachs, o Bradesco está numa competição com players, tanto os tradicionais, os bancões, como os digitais, uma competição complicada, porque o foco do Bradesco é mais a região norte e nordeste. Segundo a Goldman Sachs, essas regiões do Brasil, elas estão população de baixa renda. E como a gente teve o problema do PDD do Bradesco, com a relação das despesas, de dívida, né, dos consumidores, isso pode acarretar uma recuperação mais lenta. Mas será que é a hora realmente de você vender o Bradesco? Você devia comprar mais papéis agora? Tudo isso a gente vai analisar agora, com o relatório dos investidores e outras questões do Bradesco. Então, vendo aqui pela notícia do Money Times, que diz que o Bradesco sofre corte de bancão gringo, ou seja, do Goldman Sachs, e ações reagem. E realmente as ações reagiram, estavam um preço bem abaixo, fechou hoje o mercado em 15,94 a cotação do Bradesco. Mas por que acontece tudo isso? A gente tem que analisar com calma se você é um buy and holder, se você deve realmente segurar o Bradesco ou não, se perdeu os fundamentos, se não perdeu. Então, segundo a Diana Cheng aqui do Money Times, o Goldman Sachs rebaixou a nota do Bradesco, né, de neutro, né? Uma recomendação neutra, se você quiser comprar e vender, você faz o que você quiser, segundo os Goldman Sachs. E agora a reação deles é para você vender seus papéis de Bradesco, tendo um preço maior de 16 devido a um custo de capital menor. E ainda acha que pode ter uma queda de 4% da cotação do Bradesco. Só que aquela coisa, a gente sabe que as ações, elas sobem caindo, né? Como a gente sabe, vai fazendo aquela flutuação, ela costuma cair bastante, mas ela tem a tendência no longo prazo de subir. E o Goldman Sachs está falando que a exposição de pessoas com renda mais baixa, como o Norte e Nordeste, é um dos fatores que você deve pensar bem em relação ao Bradesco. Ainda mais com a relação de dívida das pessoas cada vez mais alta. Só que tem algumas coisas assim que o Goldman Sachs talvez não tenha colocado na balança e que a gente talvez possa ter uma outra visão em relação ao Bradesco. Segundo eles, o que acontece é o seguinte: achamos que seu caminho para melhorar a rentabilidade será desafiado por ameaças competitivas mais fortes que no passado. Quais seriam essas ameaças? O próprio Banco do Brasil, o Banco Itaú. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita calma, né? Porque a gente tem que ver com calma, porque o Bradesco mudou os seus bancos, né, de conselho de administração, colocou gente que era bom gestor no passado. Então a gente tem que ficar com calma, porque tem algumas recomendações que o Goldman Sachs está fazendo que não me parecem tão interessantes. Por exemplo, ele está dizendo que o ideal agora é sair do Bradesco e começar a aportar mais em Itaúsa, né? ITSA 4. Só que se você for pensar no Barsi, o que o Barsi fala? O Itaú, eu saí do Itaú porque agora ele tá vendendo chinelinhos, que são as alpargatas, né? Ainda mais que o Itaú ficou com aquela conversa de vai comprar de novo ações da XP, que não vai, que vai participar mais, vai fazer aquela bonificação que a gente teve, né? Na verdade não é bonificação, mas a gente teve acesso aos papéis da XP, quem era investidor do YouTube 4, YouTube 3. Então, é muita calma, porque, por enquanto, o Goldman Sachs está falando que a recomendação é comprar Itaúsa, e está dizendo também que vai ter um desinvestimento total em relação à XP, e como já teve, né, mas isso ainda é muito nebuloso, não dá pra gente cravar ainda a certeza em relação a isso. E aqui a gente vê aqui o mapa de calor das ações, que a gente pode ver pelo site do TradingView. A gente vê que o Bradesco teve uma queda de 0,50, um pouco mais que isso, mas a gente vê que o setor financeiro, na real, o setor financeiro, o Bradesco caiu 0,50. Até que não tá tão ruim, para você que investe no BBDC4, que tem mais probabilidade de você receber mais dividendos, né, mais juros sobre capital próprio em relação ao BBDC3. Caso você for comprar um dos dois papéis, eu acho o BBDC3 mais interessante, porque eu prefiro ON do que PN. Até porque os grandes investidores sempre compram as ONs, né? O Baster, né, do site Baster.com, que é um dos melhores sites de finanças, caso você for procurar alguma coisa de finanças. Até canal no YouTube Baster é excelente. Ele fala assim, sócio é ON. Então ele até escreve sócio com ON, né? Sócio. Então para você sempre lembrar que ON é realmente melhor do que você comprar PN. Se a gente for ver aqui o gráfico de Bradesco, aí a notícia fica cada vez mais triste. Porque a gente vê aquela queda brusca que teve, né? O ano passado. Na verdade, ano retrasado, 2022. A gente vê aqui que teve um pico de 19,70 e agora está em 15,94. Então tá bem complicado. A gente teve um rompimento aqui da resistência de 6,65, quando teve aquele anúncio da corte de juros americano, que ia ter o Fed ia reduzir ainda mais do que esperado. Então o Bradesco reagiu bem a essa notícia. Então pode-se esperar que essa questão do Goldman Sachs seja mais uma especulação internacional em relação ao Bradesco. Mas aquela coisa, né? Se você foi comprou aqui especialmente. Vender agora é aquela coisa, você vai entrar no topo e vender no fundo. Então não é interessante você fazer a venda. Para quem é holder que nem eu não pretendo fazer a venda. Só vou fazer uma coisa que na verdade é uma coisa que chama de alocação inteligente. Se o papel subir muito, eu vou vender um pouquinho para fazer um outro aporte em outra empresa. Na verdade,
alocação inteligente é uma maneira de se fazer burrice no mercado financeiro, mas eu vou fazer isso porque eu fazia trade com o Bradesco, então eu fiz uma alocação muito pesada e eu quero rebalancear a carteira, que na verdade não é uma coisa muito inteligente de se fazer. A não ser que você faça uma besteira que nem eu fiz, de comprar muito papel assim aleatoriamente, fazer trade. Então, para você que faz holding, segura o holding, vai até o longo prazo, porque o fundamento do Bradesco não diminuiu, inclusive tendo o pessoal antigo do Bradesco voltando para administração, no conselho administrativo, recomenda-se que as coisas... A gente espera que as coisas vão mudar, né? A recomendação geral de quem é holder é que você segure. Mas isso é uma coisa que você vai fazer com a sua própria pesquisa e se você deve ou não segurar os seus papéis do Bradesco. E o legal aqui do site do Bradesco, na relação dos investidores, eles fizeram até uma apresentação de PowerPoint, o que é interessante, porque você consegue ver de maneira mais sintetizada do que ler o relatório completo aqui. Então, de maneira mais sintetizada, o que a gente pode ver aqui na apresentação do Bradesco? A gente vê que o PDD aqui, sigla para provisão de devedores duvidosos, está começando a se rejeitar. O que a gente pode ver aqui? Ó. Terceiro semestre de 2022 teve essa alta muito grande aqui para 6,7. Isso é complicado, porque naquela época não estava tendo regularizações de dívida, não tinha aquele programa do governo chamado Desenrola Brasil, que facilitou as pessoas a renegociar dívidas. Eu vi gente que tinha dívida de 100 mil reais que baixou para 5 mil reais. Então pode ser que essas despesas que o Bradesco está tendo tenha uma tendência de diminuição ainda maior. Então o que a gente tem que ver agora? Como tem esse programa Desenrola Brasil, pode facilitar a recuperação do Bradesco. Outra coisa que pode facilitar a recuperação do Bradesco é o próprio governo, né? A gente sabe que o governo do PT, a gente sabe que ele tem prevalece a ideia de você reajustar o salário mínimo de acordo com a inflação e ter um percentual em relação ao PIB. Então isso faz com que o salário mínimo cresça em relação à inflação e dá maior poder de aumento de poder de compra para as pessoas. E a região norte e nordeste, onde o PT realmente coloca mais atenção, o governo do Lula vai colocar mais atenção. Isso pode acontecer que as pessoas consigam adimplir as suas dívidas. Então, eu não tô vendo nos próximos 4 anos uma coisa muito ruim com o Bradesco. A gente sabe que o Bradesco, o forte deles é mais seguros. Então, a gente vê aqui o PDD tendo essa queda aqui interessante, de novo, né? E agora é esperar as renegociações do Desenrola Brasil, esperar as pessoas terem mais acesso a crédito, mais acesso a dinheiro, para poder reajustar suas contas. Então, sobre o Bradesco, é basicamente isso que a gente tem que ver, a relação do PDD dele. Para você que gosta de gráfico, agora tá tendo uma queda, né? A gente tem que ver o suporte dele aqui é de R$13, aqui próximo de 13,32. Segurar aqui nesse ponto, né? Quando teve aquela notícia histórica do Americanas, de todas essas dívidas gigantescas que o Bradesco teve acumulado. Então agora é aguardar e ver se as coisas se estabilizam no longo prazo. Ao meu ver, no longo prazo, o Bradesco... Eu não penso em vender o Bradesco, eu sempre penso em ter uma parcela do meu patrimônio no BBDC4. Talvez vender num longo prazo, recomprar em BBDC3, que eu acho mais interessante. Mas eu quero saber de vocês. Vocês têm Bradesco na sua carteira? Vocês pensam no Bradesco mais como uma provedora de dividendos, juros sobre capital próprio? Ou você espera que a carteira as suas ações do Bradesco, ela seja uma ação de crescimento ou de dividendo? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Caso você goste desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, o seu like também é muito importante e nos vemos numa próxima. Até mais!